Olá, mais uma vez eu venho trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu quero lembrar que nesse período de pandemia, o nosso cuidado deve ser grande, com a gente mesmo, mas também com os nossos familiares e com pessoas que nós não conhecemos. Lave as mãos, lave o rosto, use máscara se for sair de casa. E mais, evite sair de casa, só saia para o necessário. Vamos ler a palavra do Senhor hoje em Gênesis, capítulo 45, versos de 1 a 5, que assim diz: Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou o choro com voz, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Eu creio que você conheça bem a história de José. José era o irmão caçula, o mais jovem da família. E José tem sonhos e conta a seu pai, e conta a seus irmãos, e por fim resolvem vendê-lo. Primeiro pensaram em matar, depois desistiram de matar por causa de um dos irmãos, e então é vendido para o Egito e passa a viver no Egito como escravo. E eu quero dizer para você hoje como as nossas atitudes podem atingir a família. Repare, os irmãos de José venderam José por ciúme, por inveja. E isso proporcionou ódio. Eu quero dizer para você que os nossos sentimentos, eles devem ser controlados por nós, principalmente quando movidos pelo Espírito Santo. Nem todas as atitudes dentro do nosso contexto familiar vão nos agradar. Existem atitudes que machucam, existem atitudes que ferem, mas não podemos permitir chegar a esse ponto do ódio. Existem famílias vivendo dentro do mesmo teto, da mesma casa, alimentando o ódio constantemente, e isso traz atritos, isso traz conflitos, e ninguém sai ganhando. Quando Deus está no comando da vida, somos conduzidos por Ele. José tinha a sua vida conduzida e controlada por Deus. A vida de José nos traz exemplos maravilhosos, porque apesar de toda a situação dele ser vendido para o Egito como escravo, ele permanece com os princípios traçados pelos seus pais. Nós, os pais, temos uma grande responsabilidade. Os filhos vão crescer e cada um toma atitude. Veja que os irmãos de José tomaram outro caminho, outro rumo. Nós não vamos ter todos os filhos tomando o mesmo caminho, o mesmo rumo. Bom seria que tivessem o rumo em direção a Deus, mas isso não é verdade. Mas José, ele nos traz lições que ele permanece em Deus. E é assim que nós precisamos permanecer, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, seja você irmão. Permaneça em Deus. Continue obedecendo Deus. Continue ouvindo a voz de Deus. José, quando estava no Egito, ele foi provocado para um ato de sexo com a mulher do seu senhor. E ele disse que não podia. Foge do pecado, foge das tentações. Quando resistimos, o diabo foge de nós. Mas eu quero hoje ainda abordar
a atitude de José quando reencontra estes irmãos que o venderam como escravos para o Egito. E nós vemos aqui uma ação que é a ação de Deus por nós, perdão, amor, e entender de que nada acontece sem o consentimento de Deus e que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que Deus transforma o desastre que poderia ser a caminhada de José ao ser vendido pelos irmãos. Mas Deus transforma toda a situação da vida de José e o torna um governador do Egito. O milagre do perdão. A sua declaração, ao se deixar conhecer pelos irmãos, ele diz: eu sou José, aquele que vocês venderam como escravos. Você pode imaginar o sentimento que toma conta dos irmãos? Mas há algo interessante também entre os irmãos, porque eles passaram todo o período até reencontrar José sofrendo. Você pode imaginar aquela atitude desastrosa de querer matar o irmão, depois de querer vender e de vender o irmão para o Egito. Olha quanto tempo eles passaram sofrendo. José sofreu fisicamente. José sofreu as dores indo para o calabouço, ficando lá durante muito tempo, sofreu, mas sofreu fisicamente. Agora, os seus irmãos sofreram emocionalmente, tinham na mente, tinham no coração tudo que eles fizeram. Estavam só imaginando o que pode ter acontecido, porque nem eles sabiam. Mas José tem uma atitude dizendo o seguinte: olha, foi Deus que me permitiu chegar à frente de vocês. Foi Deus que me permitiu. Então, no capítulo 44, no verso 20, vai ver que os irmãos conversam e eles estavam preocupados com o sentimento do pai e achavam que José estava morto. Mas José estava vivo. E José declara perdão. Os seus irmãos e o seu pai viveram ainda com o pai vivo quase que 17 anos no Egito. Por quê? Porque em todo o tempo de fome eles tiveram o melhor. E tiveram o melhor porque José estava lá. E José proporcionou isso a eles. Meu irmão, proporcione o melhor para a sua família, mesmo que se voltem contra você. Mesmo que façam coisas que te magoem, mesmo que façam coisas que você não goste, continue amando. Eu quero dizer para você que Deus vai te honrar. Deus vai te colocar no lugar certo. Não desista de fazer o bem. A palavra do Senhor diz que devemos fazer o bem sempre. Repare, os irmãos de José não podiam fazer mais nada. Era o fim, mas ele libera perdão. O Senhor me permitiu. Que o Senhor te abençoe, que você tenha atitudes diferentes com a sua família. Vamos orar? Senhor, eu quero muito te agradecer por me permitir falar contigo e de pedir pela minha família e pela família deste meu irmão. Pai, que o nosso sentimento seja um sentimento dado por Ti. E esse sentimento seja de perdão, de amor, de compreensão e saber que Tu estás no controle de todas as coisas. Eu te louvo e eu te engrandeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que a sua família viva o melhor.